Aí. Então vamos lá. Hoje eu vou falar com você que não acha bolsa de pós no exterior, na sua área. Esse é um desafio que algumas pessoas enfrentam quando estão começando a pesquisar bolsa de pós no exterior. E eu acho importante a gente falar sobre ele logo de uma vez, tá? Então, vou começar indo direto ao assunto. E bom dia para quem eu já vi outras vezes, que está voltando. Bom dia para quem está vindo pela primeira vez aqui na live. Essa é uma live que a gente vai falar de um atalho ou um obstáculo. Então, na verdade, hoje eu vou falar de um obstáculo que está te parando rumo à sua pós no exterior, que é não ter bolsas de pós no exterior na sua área. Beleza? Então, vamos lá. Quando a gente fala não tem bolsa de pós no exterior na minha área e joga essa informação, essa afirmação, é, no mínimo, um pouco perigosa, tá? Por quê? É muito complicado você afirmar de vez, taxativamente, não tem bolsa de pós na minha área, sabe? E se fechar nessa afirmação e por isso não procurar, tá? E aí eu te pergunto, quanto tempo faz que você começou a buscar a sua pós no exterior? Quanto tempo faz que você começou a buscar uma bolsa de estudos no exterior? Então, primeira coisa que tem que ficar muito clara para quem está buscando uma pós no exterior, para você que está nessa busca de pós e de bolsa, não existe uma afirmação taxativa que vai falar não tem bolsa de pós no exterior na minha área. Então, não pode taxar isso como uma verdade absoluta, porque não é, tá? Aí você vai falar, Marina, mas eu já estou procurando faz tempo e eu não encontro bolsa para o curso que eu quero. Aí que tá. Olha que diferença importante. Não existe bolsa para o curso que você quer, mas existe bolsa para a área que você quer. E aí é importante que você entenda isso e talvez faça uma adaptação nos seus planos. Essa adaptação nos seus planos que vai garantir que você tenha uma bolsa de estudos, ou seja, um apoio financeiro para você fazer a sua pós-graduação. Ontem falei sobre o que é bolsa de estudos, o que não é, quais tipos de apoio financeiro. Ainda vai ter mais live falando sobre isso, tá? Mas acho que de cara, o que precisa ficar bem claro é que se você coloca, não existe bolsa de estudos na minha área, você está, primeiro, falando uma coisa que não é verdade, e segundo, se colocando numa posição que você não vai procurar mais. E aí, esse é um erro que te para e você simplesmente não vai atrás do que vai viabilizar os seus estudos no exterior, tá? Então, é bem ruim você se colocar nessa posição, porque essa posição não traz soluções, ela traz realmente um obstáculo que você para ali e fica. Certo. Então, eu já falei de como você não pode agir. Agora, como que você vai agir, né? Sabendo que existe pós na sua área, e isso eu estou afirmando categoricamente, qualquer área de estudos pode encontrar uma bolsa de pós no exterior. Aí você vai falar para mim, tá, então eu estudo na área tal, eu quero estudar na área tal, acha uma bolsa aí para mim. Não é assim que funciona, tá? O que acontece? Eu pesquiso bolsas, pesquiso muitas, mas a questão é que aí você tem que começar a criar o seu plano de estudos, criar alternativas para você se preparar para possibilidades de bolsas. Tanto bolsas que podem ser completas, como eu já falei ontem, quanto bolsas que podem ser parciais, e aí você vai juntar com outros tipos de bolsas, tá? E dependendo do destino, dependendo dos custos que você tem que mobilizar, ou dos gastos que você vai ter no destino, você consegue, com uma bolsa parcial e as suas economias, se sustentar durante
X tempo. Agora, precisa ficar bem claro dentro do seu projeto de estudos no exterior o que você quer. Às vezes, como falei agora há pouco, se você quer um mestrado no exterior, fala assim, eu quero fazer um mestrado e eu quero encontrar uma bolsa para um mestrado nesse curso. Pode ser que com tamanha especificidade você não encontre. Você precisa talvez de um projeto um pouquinho mais amplo para que você possa encontrar. Às vezes você pode encontrar, por exemplo, uma bolsa, você não vai encontrar uma bolsa de mestrado, mas talvez você vai encontrar uma bolsa de doutorado. E aí, o que você precisa fazer para obter essa bolsa de doutorado? Pode ser que você, nessa bolsa de doutorado, você possa ir direto da graduação para essa bolsa, como tem o caso, por exemplo, da Andrine, que foi uma das entrevistadas do podcast Viajar para Estudar. Ou pode ser que você tenha que fazer mestrado aqui no Brasil e depois obtenha essa bolsa. Quando eu estou falando de pós, eu estou falando de especialização, mestrado e doutorado. Eu estou falando de tudo que vem depois da graduação. Tudo que vem depois da graduação vai ser pós. No sentido que, às vezes, você não encontra de cara uma bolsa de um curso de mestrado de 2 anos na sua área, mas pode ser que você encontre uma bolsa para você ir para um congresso da sua área, por exemplo. Isso é uma pós? Não é necessariamente uma pós, mas pode ser que nesse congresso você faça uma especialização, um curso de atualização profissional. Isso é uma pós? Pode ser considerado uma pós, tá? Aí depende também do que você está pesquisando, do que você está se abrindo para pesquisar e de como você está se organizando, certo? E se vocês tiverem perguntas sobre, pode deixar aí nos comentários que eu vou respondendo durante essa live. Bom, às vezes, né, vem essa dúvida muito porque você pode ter uma certeza em relação a um sistema de ensino que talvez não se aplique a outro sistema de ensino. Tem uma série de bolsas que são, por exemplo, bolsas de governos estrangeiros, que não necessariamente restringem área, tá? E aí se você restringe essa área, você acaba ficando numa situação que você, por exemplo, você coloca lá, bolsas da área tal. Pode ser que não saia lá a área tal, mas se você busca bolsas na Alemanha, aí você começa a ler todas as bolsas que o governo alemão ou que as entidades de promoção do ensino superior na Alemanha dão. Aí você vai entender, então talvez essa bolsa aqui, ela não fala de uma área específica, mas ela fala que é disponível para todas as áreas. E todas as áreas quer dizer todas as áreas. O que permite você tentar a seleção dessa bolsa. Tem uma pergunta aqui da Cíntia. Bom dia, Cíntia, tudo bem? Não sabia que tinha bolsa para congresso, entendi certo? Sim, você entendeu certo. Muitos congressos ou associações profissionais têm bolsas para estudantes ou profissionais que estejam em uma determinada situação. Pode ser um profissional que esteja em início de carreira ou um profissional de uma área que a associação quer desenvolver. Eu sei disso, por exemplo, porque na minha área de educação internacional existem congressos e programas de desenvolvimento profissional que são organizados por instituições internacionais, por associações internacionais, e tem sim, quase sempre, uma oportunidade de bolsa para uma pessoa concorrer, tá? Então, olha, na associação que eu sou registrada, a International Association of College Admission Counselors, sempre tem, quando eles têm a conferência anual, sempre tem um concurso ou uma seleção para profissionais que não podem arcar com o custo de ir aos Estados Unidos para participar dessa conferência, tá? No caso, esse ano não vai ter, porque foi cancelada, né, por conta de viagens e tudo mais, mas tem algumas
instituições, associações que estão fazendo essas conferências online. Então, se aproximar da associação para profissional da sua área vai abrir muitas possibilidades para você conhecer possibilidade de bolsa, tá? Tem uma pergunta da Luíse. Além da Tivning, que não restringe área, você tem recomendação de bolsas de outras bolsas nesse formato? Olha, Luíse, se eu ficar lembrando de cabeça, pode ser que eu cometa uma injustiça com alguma bolsa, mas tem várias. Tem a Holland Scholarship e a Orange Tulip, que, se não me engano, não restringem área. Tem bolsa, por exemplo, para pesquisa na Austrália, que eu já falei sobre ela, não restringe área. Tem muitas bolsas. Como eu falei, as bolsas de governo, normalmente, elas não restringem tanto a área. Bolsa do DAD, que é para a Alemanha. Então, eu acho que é importante, primeiro, você definir o seu projeto. E quando eu falo definir o projeto, quero estudar no exterior. Ok. Quero estudar qual assunto no exterior? Aí você define a sua área. Aí você começa a buscar o que é específico da sua área e o que é geral, tá? Para a sua idade ou para o seu perfil, para a sua atuação profissional. É um pouco específico, mas assim, geral no sentido que você está olhando fora da área, você está olhando bolsas que poderiam ser oferecidas para mais de um tipo de profissão ou um tipo de interesse, tá? Tudo bem, Marina, mas como eu faço isso? Ontem eu ensinei uma técnica de vocês fazerem essa pesquisa por meio de palavra-chave. Então, você, usando palavras-chave específicas da sua área, começa a pesquisar algumas bolsas de estudos, tá? Hoje, daqui a pouco eu vou ensinar mais uma técnica. Você precisa fazer isso de forma intencional e organizada, tá? Então, você vai se organizar para pesquisar na sua área, as bolsas de estudos, e você vai precisar ter muita resiliência de buscar. Pode ser que não seja exatamente no formato que você queria. Pode ser, por exemplo, se você tiver algo determinado de, olha, eu preciso de uma bolsa para um curso de 1 ano. Pode ser que você tenha menos possibilidades do que alguém que fala, tudo bem, se for uma bolsa de 1 ano, se for um curso de 2 anos, ou se for um doutorado de 5 anos, tá? Ou pode ser que seja mais curto, tudo bem. Se você é do perfil que está procurando uma atualização profissional, eu vou falar para você, tem bolsa de doutorado. Você vai falar, não, mas não é doutorado que eu quero algo para aplicar no meu dia a dia de trabalho, uma coisa prática que vá me ajudar com um assunto específico. Não, eu não quero pesquisar ou desenvolver conhecimento na área sobre um assunto a fundo. Eu quero uma técnica, eu quero uma tática, eu quero uma coisa nova. Então, primeiro, você precisa nortear um pouco o seu projeto em termos do que e como você quer estudar, tá? Quem está mais propenso a ir para a academia, a querer um dia ser professor universitário, ou quer ser uma pesquisadora, ok. Aí você tem muitas possibilidades entre mestrado e doutorado, tá? Abra essas possibilidades para você e eu te garanto que tem bolsa na sua área. Agora, se você quer uma coisa mais profissional, no sentido de, eu quero uma aplicação da minha profissão ou do meu conhecimento no mercado de trabalho, no setor público ou setor privado, mas eu quero uma coisa prática do ponto de vista de aplicação de conhecimento. Você pode procurar cursos de curta duração, você pode procurar mestrado e você pode procurar doutorados profissionais, certo? E aí as durações vão desde horas, dias, até 4, 5 anos, tá? Então tem todo esse leque. Aí agora que você tem esse leque, você não está mais procurando uma bolsa para mestrado de 1 ano. Você tem um leque muito maior. E aí eu posso botar minha mão no fogo que tem bolsa na sua área.
tá? A questão é que, conforme também você vai buscando bolsas e oportunidades e se candidatando, as coisas vão acontecendo e vão aparecendo e você vai sendo visto ou vista e você vai tendo oportunidades. Então, se você vai estruturando de forma que você vá buscando essas oportunidades, você consegue ter mais acesso a oportunidades e às vezes você começa por uma que você, poxa, não é a ideal, não é ainda a que eu gostaria de uma bolsa para um mestrado, mas você encontra uma bolsa para um curso curto que pode te ajudar mais para frente, né? E que pode te ajudar a testar as águas. Isso é muito importante também. E aí, tá, você encontrou, você entendeu agora que você vai abrir um pouco esse leque. Então, como pesquisar? Me dá uma dica de como eu vou fazer para pesquisar bolsas que estejam disponíveis na minha área. Uma forma de você fazer isso, ontem eu ensinei uma forma fácil de fazer, de como o Google pode te ajudar a encontrar algumas bolsas. Hoje eu vou usar outra forma, eu vou te ensinar de como o Google vai te ajudar. Então, Google, obrigada, essa empresa multinacional maravilhosa que controla a nossa vida, que sabe tudo que a gente faz. Agora ele vai saber que você vai estudar no exterior também, tá? Então vamos lá. A Cíntia falou, depois você pode falar sobre a mentoria, algum curso que você tenha? Posso sim, Cíntia. Eu vou ensinar essa técnica de busca de bolsas e aí eu falo um pouquinho mais sobre a mentoria. Então vamos lá, Google, ajuda a gente. Você vai no Google, eu vou até entrar aqui para eu poder falar para vocês como que faz direitinho. No Google você vai entrar numa parte, peraí, deixa eu abrir meu Google aqui. Isso é mesmo. Você vai configurar um alerta, chama alerta. Você vai acessar um lugar que chama alertas do Google. Então, você vai lá no seu Google e digita alertas do Google. E aí, ele vai monitorar a internet para você sempre que encontrar um conteúdo na sua área. Ou na sua área, ou nas palavras-chave que você configurar, tá? Então, se você não assistiu a live de ontem, eu vou dar só uma palhinha do que aconteceu, mas é importante assistir as lives, tá? Eu tô fazendo essas lives às 8 da manhã. Amanhã, excepcionalmente, que é domingo, não vai ter live às 8 da manhã, mas vai ter de segunda a sábado da semana que vem mais lives, falando sobre esses atalhos e obstáculos. Então, vou dar uma palhinha de como que eu ensinei a pesquisar as palavras-chave, mas não vai ter mais repetição. Vocês vão pesquisar a palavra-chave da sua área. Então, você vai, por exemplo, no Google Scholar, com algumas palavras da sua área. Se você quer estudar no exterior e quer fazer essa pós, por exemplo, em inglês, você vai jogar em inglês. Se for em francês, em alemão, não importa. Mas aí você vai jogar palavras-chave da sua área e vai ver quais são os trabalhos que saem e vai relacionar com as suas áreas de interesse. Então, por exemplo, se você quer estudar biologia, se você jogar lá biology, você não vai ter resultados bons, porque vão ser resultados muito gerais. Mas se você quer estudar um golfinho, inclusive esse é um exemplo da Thaís, minha mentorada da Jornada Viajar para Estudar, ela falou assim, a gente estava fazendo esse exercício, aí ela falou, joga golfinho. Aí, ok, joguei a palavra golfinho. Aí sim começou a sair a palavras-chave mais específicas e teses e trabalhos mais específicos. E aí sim você começa a encontrar universidades, outras palavras-chave, e aí você consegue configurar os seus alertas do Google com essas palavras-chave, tá? Então, voltando ao alerta. Então, você tem as palavras-chave da sua área de estudos. Quais são seus temas de interesse? Quais são os temas que são relacionados à sua pesquisa? Não dá para falar de todos, né? Porque cada área é específica. E aí, você vai numa caixinha lá, que é igual a pesquisa do Google, e vai estar lá, alertas. E digita os assuntos que te interessam, e aí você cria alertas para você. Logo, as coisas que forem sendo publicadas sobre isso que você está buscando
vão ser entregues para você por e-mail, tá? Então, vou criar, por exemplo, um alerta nesse exemplo. Eu vou criar um alerta sobre golfinhos em inglês, porque eu quero fazer uma pós-graduação estudando comportamento dos golfinhos, tá? Então, além disso, eu vou especificar, porque quando eu digitei golfinhos em inglês, os alertas que saíram foi sobre o time, né? Eu digitei Dolphins, que é golfinhos em inglês, saiu aqui do time Miami Dolphins. Então, eu quero falar sobre comportamento, certo? Eu quero estudar, no meu exemplo, comportamento animal. Então, eu vou colocar behavior. Então, vamos ver se vai sair alguma coisa. Ó, agora sim, começaram a sair assuntos relacionados a plataformas de pesquisa. Então, ó, a primeira é a Cielo, que é uma de artigos, acho que se não me engano ela é brasileira, mas ela é de artigos. Saiu aqui uma outra de uma universidade em Portugal, aí uma outra de uma outra universidade falando da área de pesquisa. Ah, interessante, começou a sair um monte de pesquisa, então acho que é isso. Aí você vai em criar alerta e você vai poder fazer a frequência e as opções desse alerta. Então você vai lá no mostrar opções e vai colocar a frequência, quantas vezes você quer receber um e-mail sobre esse assunto. Então, quando disponível é quando sair. Saiu uma notícia sobre esse assunto, você vai colocar. Quer uma vez por dia, uma vez por semana, e você vai criar esse alerta, tá? No começo, uma vez por dia, ou uma vez por semana, acho que uma vez por semana é ok, se você vai lidar com essa pesquisa, ou seja, ir e voltar fazendo essa pesquisa uma vez por semana tá ok. Aí você pode, por exemplo, escolher o idioma, pode ser em qualquer idioma, em português, em inglês, e você vai lá colocar qual é em que língua você quer receber. Região, você pode colocar a região, quero receber as notícias dos Estados Unidos, porque eu quero estudar nos Estados Unidos, então põe os Estados Unidos. Quero receber todos ou somente os melhores resultados. Uma sugestão para você verificar com uma certa frequência e independência é você colocar, por exemplo, esses anúncios, esse alerta de mais de uma situação. Então, pode ser a mesma palavra-chave, mas você coloca, por exemplo, que você quer receber as notícias em qualquer idioma ou só em inglês. Aí você vai comparar a qualidade dos avisos que você está recebendo e aí você também vai comparar a qualidade da palavra-chave que você colocou. Então, fazer para várias palavras-chave e trabalhar ali as outras variáveis para você sentir o que está te apresentando melhor opções, tá? E aí, criando o alerta, se você colocou quando disponível, você vai receber, a partir do momento que ele achar a publicação de uma notícia na área, no máximo uma vez por dia é quando uma vez por dia vai chegar um e-mail num horário que você determinar lá na sua caixa de mensagens, e uma vez por semana vai ter um e-mail lá para você pesquisar, e é uma estratégia que é bem interessante para você, uma vez por semana, você está olhando a sua área, você está vendo se tem alguma coisa disponível, alguma coisa nova, se você está vendo pesquisa sobre o assunto, vamos supor, você acabou de ver uma publicação de uma universidade sobre o assunto. Se a universidade está pesquisando, muito provavelmente ela tem estudantes que estão no doutorado e possivelmente ela tem bolsa para te apoiar nessa pesquisa, certo? Temos perguntas sobre esse assunto específico? Se tiver perguntas, se ficou alguma dúvida, se eu falei muito rápido sobre essa questão de configurações de alerta, vocês me avisam. Eu quero saber se vocês que estão assistindo vão configurar um alerta. E se vocês vão configurar um alerta, para que área vocês vão configurar esse alerta? Comenta aqui para mim. A Cíntia pediu também para dar um pouquinho mais de detalhes sobre o meu trabalho, né? Se eu tenho a Cíntia, a própria Cíntia falou, acabei de configurar. É isso aí. Ó, então, Cíntia, sobre o meu trabalho, eu de tempos em tempos estou abrindo vagas para
Jornada Viajar para Estudar. É uma jornada que eu dou apoio para vocês durante a busca e candidatura para pós no exterior, tá? A jornada, a gente vai abrir as inscrições em início de julho, tá? Primeira semana de julho. Então, logo, logo, eu vou estar falando mais sobre ela aqui. Acho que na semana que vem a gente já vai ter mais detalhes de inscrição para você acompanhar as aberturas de vaga, tá? Mas, realmente, quem tem interesse desse apoio vai poder, sim, ter acesso a uma opção bem completa, tá? Que não é somente um curso, é curso e mentoria junto. Então, eu acho que é uma forma de você ter esse apoio em todas as necessidades que você pode ter durante a busca e uma candidatura e, claro, aumentar suas chances de candidatura, já que a gente está olhando de uma forma bem global para a candidatura no exterior, tá bom? Então, a Cíntia se criou ali um alerta em doutorado sobre educação. O Peixoto já está configurando. Luíse vai configurar para a área de mídia. Natália já está configurando. É isso aí, gente. É ação, é fazer coisas que vão ajudar vocês a terem acesso às informações. E vocês vão ver que a partir do momento que você avisa o Google que você está procurando alguma coisa, ó, sai de baixo, porque ele vai começar a te mandar várias coisas interessantes e vai também, fiquem presentes para vocês irem atualizando essas palavras-chave, tá? Irem crescendo elas e irem mudando conforme vocês descobrirem algumas especificidades, tá? Então, é bem importante vocês irem trabalhando, assim, com outras informações. O Heitor falou que está configurando para a área de educação. E é verdade, muita gente não sabe que tem esse alerta e é uma coisa tão simples de configurar. O Google, ele tem muita coisa, né? Ele quer a dominação mundial, então ele tem simplesmente tudo. Mas brincadeiras à parte, eu acredito que você consiga fazer isso em algumas outras plataformas de busca também. Agora, realmente, o Google, ele é uma das melhores que tem para busca geral, aberta, né? Então, você, configurando ele, você pode configurar alertas variados, por exemplo. Se você gosta de uma série, você vai, quero receber alertas sempre que essa série tiver novidades na internet sobre essa série. Mas, falando só um pouquinho para fechar da qualidade do que você vai receber, tem que tomar um pouco de cuidado também, porque quanto mais estruturada para a plataforma for as suas palavras-chave, a sua pesquisa, você vai receber coisas que você vai ter que filtrar, tá? Então, por exemplo, eu criei um alerta que é para ficar sabendo de bolsas de estudos. Deixa eu até voltar aqui. Então, por exemplo, eu criei um alerta para acompanhar bolsas em Portugal. Só que muitas vezes eu recebo coisas que não tem nada a ver com bolsas, que tem a ver, por exemplo, com o ensino superior em Portugal. Isso é ruim? Não necessariamente. É bom, por um lado, porque você passa a entender um pouco mais sobre o assunto e saber mais sobre o ensino superior onde você quer estudar, não é ruim. Mas, por outro lado, você tem que tomar um pouco de cuidado com a quantidade de informações que você vai receber e você vai ficar responsável por filtrar essas informações, tá? Então, do exemplo que eu dei dos golfinhos, se você coloca só Dolphins, você vai receber notícias do Miami Dolphins, o time de futebol, sei lá qual esporte, americano. Agora, se você coloca Dolphin Behavior, a tendência é que saia um pouco mais ligado a comportamento animal, biologia, e aí você é responsável por falar, tá, eu quero psicologia animal, ou eu quero ecologia da influência do ser humano no golfinho. E eu tô dando um exemplo de uma área, mas você pega esse exemplo e transporta para sua área, né? Então, as palavras-chave são importantes. Se você colocar scholarship in health, é difícil, porque
possivelmente fica muito amplo. Agora você coloca scholarship in, e aí coloca, sei lá, alguma coisa específica da área de saúde, que é a sua área, que só você sabe, que você tem o domínio desse vocabulário, você vai encontrar uma qualidade muito melhor de informações e de oportunidades para você, tá bom? Então, pessoal, é isso. Espero que vocês estejam aí agora sabendo que existe bolsa, sim, na sua área. E sim, você vai ficar sabendo quando essas bolsas abrirem, porque agora você já sabe uma técnica fera para você fazer isso. E a gente se vê na segunda-feira, às 8 horas da manhã.